Olá, meus queridos. Muitas vezes ouço falar, estou num deserto, uma aflição tremenda. Vamos para Salmos, capítulo 78, versículos 52 e 53. Depois, como pastor, Deus fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Vejam, esse mesmo cuidado Deus tem conosco nos dias atuais. Geralmente, quando Deus permite que a gente passe por um deserto, porque Ele tem um plano extraordinário com a nossa vida. Quando na nossa caminhada espiritual nós passamos por momentos de aridez, em que as respostas se esvaem, em que temos vontade de ficar parados e não mais prosseguir, Deus está agindo. Deus está trabalhando, mesmo que nós não vamos compreender. Deus está transformando. Ele está transformando nossos níveis de amadurecimento. Nós, estando no deserto, nós vamos ficar com as marcas de Cristo, ou seja, marcas de cura, marcas de transformação, marcas de renovação e de regeneração. Lembre-se, o deserto não é o fim, mas sim, ele é o início de uma vida com Deus esplendorosa, que você não tem noção. Em meio a essas marcas de cura, de libertação que Deus vai deixar com você, é que você vai começar a trabalhar na obra do Senhor de uma forma aprimorada, em que Deus está lapidando os teus dons. O propósito que Ele tem com a tua vida está sendo transformada nesse deserto. É exatamente essas marcas que ficam em nós, elas nos purificam para que nós realmente sejamos aprovados. E realmente, muitas vezes, nós somos provados na fornalha da aflição, como já dizia Isaías. Mas lembre-se, não é o fim. Exatamente é o começo das bênçãos que Deus quer derramar sobre a sua vida, se escutarmos atentamente a sua voz. Para cruzar esse deserto, é preciso que a gente se desfaça de todo aquele peso morto que muitas vezes está nos impedindo de nós chegarmos a ter um relacionamento puro, profundo e verdadeiro com Deus. Fica tranquilo, meu irmão, pois Deus não te abandonou. Não te deixa, não deixa você passar por esse deserto sozinho. Meus queridos, se você pudesse olhar para o seu futuro e ver o que Deus tem preparado para você, você não ia mais reclamar, você não ia mais questionar, você ia ficar tranquilo passando e aceitando o trabalhar de Deus em sua vida. Lembre-se, se Deus quiser lapidar o teu dom, o teu chamado, Ele não vai te mandar para um palácio, Ele vai te levar ao deserto. É no deserto que Ele te ensina, é no deserto que Ele te lapida, é no deserto que Ele te purifica. Meu irmão, fica tranquilo. Em Deuteronômio nós podemos ver o mesmo acontecendo com o povo de Israel. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele os levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a esse lugar. E diz mais, para saber, Deus quer saber e provar o que há no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Deus sustentou um povo faminto no deserto, enviando diariamente maná. E eles tiveram experiências incríveis no deserto e escutaram a voz de Deus.
Então, lembre-se, deserto é um lugar de escuta. Muitas vezes tem pessoas que já não escutam a voz de Deus, já não escutam a voz dos seus líderes ou pastores. Então, é lá no deserto que Ele aproxima você mais dele. É lá que Ele quer revelar os segredos mais profundos e os planos que Ele tem com a sua vida. Veja, número 1 e 2 fala: falou o Senhor a Moisés no deserto, no Sinai. Então foi no deserto onde Deus entregou a Moisés as maiores instruções de como prosseguir com o seu povo. E ele subiu várias vezes ao monte e na última vez Moisés recebeu a lei, os mandamentos, que servem de guia para nós até hoje. Mas foi no deserto que essas coisas grandiosas que Deus se revelou a Moisés. Então, nós também vemos no livro de Oséias que Deus tinha um objetivo de trazer o povo de Israel de volta para Ele. Assim continua funcionando conosco até hoje, pois é comum na nossa correria do dia a dia nós nos atermos a tantas futilidades, vaidades e distrações que nós nos esquecemos da nossa relação com Deus. Nós negligenciamos as orientações de Deus para a nossa vida. Nós temos que lembrar que isso não é uma punição, é um castigo, não é um castigo, mas sim uma maneira de colocar em nosso lugar a presença de Deus, a sua glória, a sua graça, porque nós temos que nos aquietar diante do Senhor para ouvir a sua voz. No meio da agitação, da correria do dia a dia, nós não podemos ouvir a sua voz. E do mesmo modo nós não podemos avançar e crescer. Ele quer nos instruir na sua bela e soberana vontade. Veja, lugar de crescimento é o deserto. Como nós vemos em Lucas, capítulo 1, o menino crescia e se fortalecia em espírito. Em algumas vezes o Senhor nos levará ao deserto para que nós possamos não crescer somente fisicamente, mas também espiritualmente. Os alimentos nutrem o meu corpo, mas para eu crescer espiritualmente eu preciso me nutrir da palavra de Deus dia após dia. E deixou o povo com fome e o sustentou com maná, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. É isso que viverá o homem. Quando o povo estava no deserto, alimentou com maná. Mas nosso deserto, ou o deserto que Cristo passou, ele nos ensina. Ele estava em jejum, mas ele resistiu ao inimigo, sempre baseando suas respostas nas Sagradas Escrituras. Então, você no deserto, não se incline diante da sua dor, incline-se diante do seu Senhor. Apesar do momento em que Cristo passou por todas as provações e foi aprovado, começou o seu ministério e ele não parou mais de crescer. Lembre-se, lá no deserto, Deus quer te alimentar para você crescer, porque o deserto também é um lugar de preparação. Para quê? Você pergunta. Escute isso. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista, em um sentido espiritual, estava chamando Israel a preparar o coração para a chegada do Messias. Do mesmo modo, ele está nos preparando para que possamos aceitar a Jesus e saber que a nossa pátria não é daqui. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, diz o Senhor em Mateus. Então, nesse versículo, o Senhor nos chama ao arrependimento, ao largar todas aquelas coisas que não acrescentam, e as lembranças do passado não podem mais fazer diferença na nossa vida. Temos que lembrar que a nossa pátria não é terrena, ela é celestial, porque o reino dos céus está dentro de nós. Então nós temos que nos libertar. Deserto também é lugar de libertação.
O povo que passou 40 anos no deserto, ele murmurou, mas ao mesmo tempo ele viu Deus agindo de forma sobrenatural como ele nunca tinha visto antes. Por isso, nós devemos abandonar esses vícios que nos levam e nos remetem ao passado, que nos fazem murmurar e nos lembrar do Egito como o povo de Israel lembrava. Então, essa experiência no deserto, ela é fecunda, mas ela pode ser dolorosa sim. Mas nós somos confrontados com nós mesmos. Ali no deserto é que nós confrontamos as nossas feras interiores que nos fazem paralisar, que nos fazem parar, que nos fazem não termos ânimo de continuar. Ali que somos confrontados com o nosso superego, que muitas vezes nós não deixamos a glória de Deus aparecer. A fumaça no santuário deve nos esconder. Quem deve aparecer é a presença de Deus. É Deus, que Ele cresça e eu diminua. Então, o deserto é um lugar de confronto e amadurecimento. Veja, lugar de descanso também. O Senhor te chama ao deserto muitas vezes para descansar, pois ora trabalhamos, ora descansamos. Ele sabe a correria do dia a dia e sabe que Ele precisa te levar também para lá para descansar, para ouvir a voz dEle, para Ele te instruir, para Ele te mostrar a sua glória e a sua presença. Então fica tranquilo, completamente tranquilo. Porque o deserto, além de tudo isso, é um lugar de sinais da graça e da glória de Deus. Veja em Números 14, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto. Deus quer se manifestar de modo tremendo. Ele quer converter esse deserto em lençóis de água que transbordem águas e que transbordem mananciais de água viva em sua vida. Por isso, olhe para o Senhor, não olhe para o tamanho do gigante que te afronta, olhe para o seu Senhor. E não é para te castigar, nem para te punir que Deus te leva para o deserto. É para te restaurar, para Ele te dar orientações. Então, fique tranquilo, porque Deus prepara mesas para você em pleno deserto. Ele fará fluir águas vivas da rocha. Ele vai transformar as águas amargas em doces. Ele vai fazer revelações pessoais. Ele quer revelar o seu nome, a sua essência a você. Ele quer te revelar sinais maravilhosos, miraculosos, prodígios e maravilhas. Ele quer te mostrar o seu braço estendido. Então, e Ele quer se apresentar face a face com você, para que Ele possa te revelar aquilo que Ele tem no mais íntimo do seu ser. Mas antes de tudo isso, Ele quer trabalhar com você. Ele quer limpar, purificar, ajustar a sua vida, para que você e eu realmente fiquemos mais semelhantes a Cristo Jesus, seu Filho, que veio para nos salvar, que pagou um alto preço, e nós temos que dar a devida importância a isso. E, meu querido irmão, medite nessas palavras e você verá que Deus está do teu lado, te guiando, te apoiando. Ele não vai te deixar naufragar nesse deserto, desse momento de aflição. Basta você ouvir a sua voz. Queridos, Deus abençoe esse dia. Deus lhe dê um dia maravilhoso com Ele, com a sua presença. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas para que possam ser atingidas, alcançadas pela palavra do Senhor. Um grande abraço a todos vocês.